Hoje a conversa é com o meu querido amigo, jornalista Carlo Cauti. Cauti nasceu em 11 de dezembro de 1986, na cidade de Popoli, na Itália. Formou-se em ciência política pela Universidade Luiz Guido Carli, em Roma. Fez 3 cursos de mestrado e um MBA em finanças. Estudou na França, no Reino Unido e em Israel. Foi integrante da Comissão Europeia. Atuou na Assembleia Geral da ONU, no Líbano e em Nova York. Chegou ao Brasil em 5 de janeiro de 2013. Como jornalista, trabalhou no Estadão, na revista Exame, Veja e Super Interessante, e no site G1. É também presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros no Brasil. É professor de Geopolítica e Relações Internacionais no IBMEC de São Paulo. Atualmente é analista político e econômico da revista Oeste e comentarista dos programas Oeste Sem Filtro e Jornal da Oeste, segunda edição. É casado com Samantha Bernardes e pai de Francesca, de 2 anos. Hoje, Carlo Cauti é o convidado para a conversa com Augusto Nunes. Bom, então você já sabe, não vou nem falar, né, gente? Comprem dólares, porque o bicho vai pegar ainda mais. Carlo Cauti, é um prazer estar com você aqui. Somos amigos, como eu disse, gosto muito de você, já te conheço o suficiente para poder me qualificar assim. É uma honra para mim. Agora, tem alguns erros que vêm da falta de convívio. Precisamos conviver mais. Por exemplo, a cidade onde você nasceu é? Popoli. Popoli, não Popoli. E a outra dúvida que eu vou tirar hoje para melhorar o conforto dos nossos companheiros de trabalho. O teu sobrenome é Cauti ou Cauti? Deixa eu te dar boa noite, Augusto, e dizer que eu estou honradíssimo de estar aqui com você hoje. E para o público e para os colegas, em italiano o acento tônico é na segunda vocal, né? Então é Cauti em italiano. Mas já que cada país que eu vou, eles tropicalizam ou modificam, né? Na França era Coti, por exemplo. Então no Brasil pode ser como o brasileiro quiser, tá valendo. Não tem problema, você atende das duas maneiras. Ótimo. Nós vamos começar, Cauti, como a gente faz sempre. Nós, quando entrevistamos algum companheiro aqui da Oeste, nós pedimos aos parceiros de outros programas que façam as suas perguntas e, gentilmente, eles sempre entram na conversa. Nós vamos começar com a pergunta do Gustavo Segre, que é o apresentador do Faroeste à Brasileira. Segre. Oi, Augusto. Carlo Cauti, primeiro, eu fico muito feliz que você seja italiano e não argentino, porque senão teríamos uma disputa de ver qual dos dois é o argentino mais querido. Como não sou italiano, estou tranquilo. Mas vai a pergunta, como estrangeiro que sou, morando no Brasil, o que te trouxe para o Brasil e o que te mantém no Brasil? Grande abraço. O que o Segre não fala é que na Argentina são todos italianos, né? Só que eles não sabem ainda, no caso. Não, brincadeiras à parte. O que me trouxe no Brasil? Um AVC, não meu, graças a Deus, né? Mas um AVC de um jornalista italiano, que era correspondente aqui da Agência Italiana de Notícias, e eu era jovem universitário na época e queria fazer um estágio na agência italiana. Morando em Roma. Eu fui fazer o processo seletivo na ANSA, agência italiana, que é a BBC da Itália, e tinha as opções onde ir, né, onde ser deslocado. Eu queria ir para Paris, na verdade. Eu tinha estudado lá, tinha feito intercâmbio, conheci a cidade. Passei o processo seletivo e o chefe falou, olha, é o seguinte, só tem São Paulo, que o nosso correspondente lá teve um AVC, não consegue mais escrever, precisamos de um jovem para ajudar ele lá. Você topa? Só é São Paulo. Eu falei, vamos, né? E era o Brasil... A primeira vez foi em 2008 que eu cheguei aqui fazendo esse estágio, era o Brasil da Olimpíada, da Copa do Mundo, era o Cristo Redentor indo para o alto da capa do The Economist, né? Falei, vamos... Você sabia pouco do Brasil. Eu frequentava o Brasil de férias, né? Eu vinha para cá passar férias, mas não sabia escrever em português, não sequer sabia que Brasília não tem prefeito, por exemplo, coisas do tipo. Então, eu vim aqui basicamente com a cara e a coragem e acabei depois ficando, né?
É isso. É isso. Não, desculpa, que me mantém no Brasil, é verdade, esqueci a outra parte. Mantém porque eu tenho a íntima e profunda convicção que esse é o país do futuro, que esse é o lugar com tantas dificuldades que temos, com tantos desafios, né, tantas mazelas que a gente também denuncia aqui na Revista Oeste, que esse é o país que terá a melhor condição de se tornar um país vencedor no futuro, com as condições físicas, com o caráter dos brasileiros também, com a conformação do mundo no futuro. Eu tenho profunda convicção que o Brasil vai estar numa posição melhor do que, por exemplo, a Europa daqui a alguns anos. Eu concordo. Eu vi isso também ao longo desses anos que eu vivi aqui. Um certo ponto se começou a perceber que empresas que valiam mais de $1 bilhão, né, chamados unicórnios, começaram a surgir mundo afora. No Brasil, em 2018, 2019, a gente tinha uma dúzia de unicórnios, né? O que é exatamente unicórnio, para quem não conhece? Empresas de tecnologia, normalmente, que valem mais de $1 bilhão. Então, no Brasil tinha Nubank, Smartfit, entre outras, né? iFood, etc. Eu fui lá ver, deixa eu ver na Europa quantas tem. 0. Não tinha nenhuma. Então essa é uma das provas de que o Brasil tem a capacidade de moldar o seu destino, que a Europa, infelizmente, na minha percepção, perdeu. Perfeito. Vamos à pergunta da nossa diretora de redação, Branca Nunes. Carlo Cauti, eu queria saber se você se sente mais em casa aqui no Brasil ou quando você está na Itália. Boa pergunta, Branca. Bom, a Itália é o país onde eu nasci, né? Então, é o país onde eu passei até uns 26 anos de vida. Então, onde eu me formei, onde eu estudei, onde minha família está ainda hoje veio. Então, com certeza, a Itália sempre tem aquele gosto de casa. Mas a casa é onde você forma a sua família. A minha família está aqui no Brasil hoje, então minha casa hoje é mais aqui. E você, nesses casos, eu acho que não precisa escolher, né? É bom ter mais do que uma, né? Sim. Acumula. Com certeza. Agora, aquela pergunta que todo brasileiro faz quando isso acontece. Num jogo entre as duas seleções de futebol, você fica neutro ou não? Graças a Deus ainda não aconteceu desde que eu estou aqui no Brasil. Então espero que isso aí você evite. Me conta. Aí teremos problemas conjugais em aí casa, você né? volta e conta. Bom, vamos à pergunta da Adriana Reide, a apresentadora do Oeste com Elas. Oi, Augusto Nunes, Carlo Cauti. Minha pergunta é a seguinte: o que mais te surpreende no Brasil até hoje? Ótima pergunta, Adriana. A resiliência dos brasileiros, né? Continuar lutando, né? Continuar acreditando, indo para frente, batalhando, com todas as dificuldades, com todos os problemas, tudo aquilo que o Brasil passou, o brasileiro vai lá e faz acontecer. É impressionante. E também a vontade dos jovens brasileiros de crescer, de fazer, de empreender. Como professor eu vejo isso. Meus alunos, eles estudam de manhã e à tarde vão fazer estágio, trabalham até tarde, depois voltam para casa, jantam e estudam à noite para a prova do dia seguinte. Na Europa não existe isso. Na Europa, os jovens europeus, no máximo, estudam poucas horas por dia, depois vão vagabundeando no barzinho, etc. Então, a garra que eu vi aqui no Brasil, em poucos lugares do mundo eu vi. Agora, é uma época realmente interessante que você escolheu para vir para o Brasil, né? Porque você, 2013... 2013 a gente não imaginava que explodiriam manifestações que foram as maiores da história. Até então eu tinha visto, a maior da história para mim tinha sido o comício pelas diretas já, pela volta das eleições diretas na Candelária. Aqui, quando eu vi aquelas multidões distribuídas pelas cidades, percebi claramente que eu nunca tinha visto aquilo. Você se impressionou muito com... Muito. Aquelas manifestações. Você também não esperava aquelas manifestações. Eu vim aqui a primeira vez em 2008, fiquei alguns meses, depois voltei para a Europa, trabalhei em vários lugares, depois voltei em 2013, em janeiro de 2013, para me fixar como jornalista da agência italiana. Então, logo em seguida, poucos meses depois, começaram espontaneamente manifestações em massa. Eu mesmo participei, cobri, me lembro, na Faria Lima, essa Faria Lima lotada de gente, manifestações convocadas pela esquerda, se dizia na velha mídia, né? Parecia na mídia. Manifestações convocadas, sindicatos, era pelos 20 centavos, etc.
E eu cheguei nas manifestações e eu só ouvi gritos contra o governo, xingando a então presidente Dilma Rousseff. Então, sindicato que xinga o governo do PT não faz sentido nenhum. Então, eu comecei a cobrir ao longo dos dias seguintes, até tinha uma foto minha lá, participando das manifestações. Não, na outra eu estava até com a cara pintada lá, tentando me infiltrar nas manifestações. E eu percebi que era o cansaço do brasileiro que não aguentava mais. Exatamente. Uma corrupção que ele vinha vivenciando, né? O mensalão, que não, essa foto aqui, uma corrupção que não foi punida até aquele momento, um escândalo, a Petrobras assaltada, já se percebia naquele momento. A economia que não estava indo bem, né? 2013 foi ano de fraude contábil, né? A contabilidade pública foi fraudada, o PIB não cresceu naquele ano e depois tivemos os piores anos de crise econômica da história do Brasil. Então o brasileiro já está percebendo isso. E aquelas manifestações, hoje nós somos os filhos daquelas manifestações, porque o Brasil se descobriu de direita. Não sabia, não tinha voz na mídia. Não existia. Não existia a mídia era aparelhada, como tudo, recebia já na época montanhas de recursos públicos, e o brasileiro nas ruas se descobriu que a maioria é de direita. E nas redes sociais que convocaram aquelas manifestações, primeira vez utilizadas, descobriu que era de direita. E é muito interessante isso, porque o brasileiro sempre foi de direita. A revista Veja deve o seu sucesso na fase em que chegou a 1.200.000 exemplares de tiragem, deve o seu sucesso porque ela traduzia o pensamento da direita. Eu acho que a revista Oeste, ela herdou os órfãos da Veja, do Estadão e tal, que acharam que o brasileiro era outra coisa. E a Veja começou o seu declínio quando traiu o seu público. Exatamente. Quando perdeu esta sua alma da direita. Na verdade, não é nem de direita, mas é liberal, é uma alma que defende o livre mercado, exatamente. Defende os valores. É democrata. É isso. Quando começou a trair o seu público, que se tornou irrelevante. E a Oeste se tornou aquilo que hoje é, né?